Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, chegando aqui nessa segunda-feira para festejarmos mais um dia de vida, um dia de oração, um dia de pedir perdão, um dia também de agradecer. Começando no segundo dia da semana, né? A gente tem que começar com muita fé, com muita alegria, porque foi Jesus mesmo que disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. O que seria de nós cristãos se a gente não acreditasse nisso? O que é ter vida? É ter fé, é comemorar, é cuidar um do outro, é celebrar a palavra, é colocar o joelho no chão, é cuidar dos filhos, quem tem filho, cuidar da esposa, quem tem esposa, cuidar do marido, quem tem marido, cuidar das coisas da igreja, cuidar das coisas de Deus. Isso é vida em abundância. Procurar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Que a gente também tenha cuidado para que as coisas do mundo, as perturbações diárias, não nos tornem secos, engessados, com medo de tudo. As dificuldades sempre estiverem aí, sempre vão estar. Desde os primórdios da igreja, desde o tempo da igreja primitiva, era pior do que hoje. Os cristãos se reuniam a portas fechadas, escondidos, com medo do império, o império dos homens que perseguiam os primeiros cristãos. E eles persistiram na fé, na garra. Eles não tiveram medo de persistir e hoje a igreja está no mundo todo. Devemos agradecer à igreja primitiva, aos primeiros cristãos pela coragem, pela fé, onde eles não tinham nada, mas dividiam o pouco que tinham entre si. E assim a nossa igreja católica apostólica romana chegou até aqui. E Jesus disse, né, que as forças do inferno nunca vão vencer a nossa igreja. E o evangelho de hoje, nessa segunda-feira abençoada, é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 18 a 26. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho diz que um chefe, ele não diz chefe de onde, chefe de quê, chefe de quem. Se era um chefe, devia ser uma pessoa de responsabilidades, pessoas que tinham algo a mais que as outras, porque ele estava chefiando alguma coisa. Ou chefe da comunidade, ou a chefe de alguma tribo, ou chefe de algum exército, chefe da cidade. Mas o Evangelho fala que ele era um chefe, era uma pessoa de destaque. E, como era pessoa de destaque, ele se inclinou-se diante de Jesus profundamente e disse que a filha tinha morrido.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós chegamos para pedir, para suplicar, para contar nossas angústias a Jesus e ainda não temos essa capacidade de inclinar-se profundamente. E o que é inclinar-se profundamente? É ter a certeza de que Jesus é o Todo-Poderoso. É ter a certeza que Jesus pode curar, se a sua fé for suficiente. O Evangelho diz aqui que o chefe disse a Jesus que a filha tinha morrido. E nós sabemos muito bem o que é a morte. Nós sabemos o que a morte causa. Eu já falei aqui em outros vídeos que muita gente está andando, comendo, dormindo, rindo, mas já morreu. Então, quantos casamentos estão mortos? Quantos relacionamentos estão mortos? É preciso que nós, como casais, possamos também ajoelhar-se, inclinar-se profundamente e entregar nossas mortes a Jesus. Quantos jovens estão aí com depressão, pensando em tirar a própria vida? As pesquisas mostram que tem crescido muito o número de suicídios. Quantos jovens estão andando, caminhando, estão na festa, mas já estão mortos? Porque a droga, o vício, já matou esse jovem. Quantas famílias estão na morte? Marido contra esposa, esposa contra marido, filho contra pai, pai contra filho. É preciso também que nós possamos nos inclinarmos profundamente com a nossa alma, por todo o nosso coração, com o nosso entender e entregar a Jesus. E dizer como esse chefe aqui disse: se tu quiser, se tu colocar as mãos sobre essa morte, ela viverá. Vejam que a fé dele era uma fé que não foi de dúvida, ele já tinha certeza. Devia ser um homem religioso, devia ser um homem de Deus, porque ele sabia quem era Jesus. Porque ele já vem na certeza aqui: se tu colocar as tuas mãos sobre ela, ela viverá. É preciso que a gente também tenha coragem de dizer a Jesus as nossas mortes. O que é que já morreu em você? Foi a sua fé? Foi a sua alegria? Foi a verdade que você não encontra mais nos homens? O que é que já morreu dentro de nós? Todos nós temos uma morte para entregar na mão de Jesus, para que Ele nos cure, para que Ele ressuscite isso que morreu. Quantos maridos, quantas esposas que deixaram o casamento, o sagrado sacramento do matrimônio, está morto. Vivem até perto um do outro, mas já não tem mais um relacionamento digno de um casamento em Deus. Que a gente possa entregar essa morte a Jesus e ressuscita. A gente conhece pessoas que já fizeram isso. Quantos casamentos estavam aí prestes do fim e entregaram na mão de Deus e tudo voltou ao normal, tudo voltou às mil maravilhas. E o Evangelho aqui continua dizendo que uma mulher que sofria com hemorragia há 12 anos procurava tocar pelo menos no manto de Jesus. Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos sobre esse exemplo, né, da fé. Porque Jesus não diz assim: eu vou fazer um espetáculo, vou ressuscitar a filha desse chefe e vou mostrar. Jesus diz: não, era só dorme, porque ele não queria espetáculo. Jesus quer só misericórdia. Jesus não quer fazer espetáculo. Ele quer curar por amor. Mas é preciso que a gente também incline-se profundamente. É preciso também que a gente tenha a fé que essa mulher aqui teve. Nós sabemos que há 2000 anos atrás as mulheres eram desprezadas, as mulheres eram pouco valorizadas, elas não podiam nem chegar perto dos chefes, dos mestres da lei. Para chegar perto de Jesus era mais complicado ainda. Então ela tocou no manto de Jesus. Jesus disse o quê? Parou no meio da multidão e disse: alguém me tocou.
E os discípulos que acompanhavam Jesus diziam: mas mestre, essa multidão de gente, muitos estão te tocando. E Jesus falou: não, alguém me tocou com fé. Uma grande força saiu de mim. O que é que isso quer dizer para a gente? Minha gente, não pode só a gente querer ser mais um na multidão. A multidão é enorme. Talvez as nossas graças ainda não chegaram, porque nós somos apenas mais um na multidão. A gente ainda não tocou o manto de Jesus com a fé necessária, como essa mulher fez aqui, e tocou o manto de Jesus com a fé necessária. Jesus não sabe nem quem é essa mulher. Ela não chegou nem a ficar frente a frente, mas ela fez uma oração de muita fé, que ao tocar o manto de Jesus, uma grande força saiu dele. E veja o que é que Jesus disse: uma grande força saiu de mim. Vá, mulher, a tua fé te curou. E todos os evangelhos, essa é a palavra que Jesus fala. É a frase que ele diz: a tua fé te curou. Ah, mas eu só me curo se eu for lá em tal igreja, se eu for lá em tal cidade, se eu for lá em tal país. Não, se você puder ir, vá, por amor. Mas não questione sua fé. Sua fé só funciona se for em tal lugar. A sua fé está dentro do seu coração, na sua consciência, no todo o seu poder, no todo o seu entender. E o evangelho daqui termina dizendo que Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Minha gente, é isso que acontece com a gente quando nós estamos mortos. Jesus também nos pega pela mão e a gente se levanta. É preciso que a gente dê essa abertura, que a gente confie. Às vezes nossa fé é tão pouca que Jesus está estendendo a mão para nós e nós não confiamos. Nós não deixamos que Jesus faça igual o que fez com essa menina. Nos pegue pela mão e nos ressuscite daquela morte que hoje nós estamos vivendo. Dizer a vocês, nesse dia especial, que deixe seu like, inscreva-se no canal. Precisamos da sua inscrição. Precisamos que você nos ajude a crescer. Deixe seu pedido de oração. Estou colocando todos os dias nas minhas orações. Estou levando para a missa aqui na paróquia. Na hora que o padre pede também que baixe a cabeça e coloque todos em oração, estou colocando todos vocês. Mande seu pedido. Qual é a sua angústia? Qual é a sua morte que a gente precisa se libertar? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.